Olá, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Evangelho, a assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciando a nossa assistência à distância, buscando nos ligar com a equipe espiritual responsável por esse atendimento, que com certeza estão aqui conosco, nos envolvendo nessas vibrações salutares, de fortalecimento, de bom ânimo, de paz. E é assim que, através do nosso pensamento, nós nos ligamos à espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, está aqui conosco, nos trazendo esses bons fluidos. Nós vamos nos ligando a todos esses amigos, deixando que o nosso coração transborde de alegria pela oportunidade de podermos, assim, à distância, estarmos unidos num só pensamento e coração, rogando a espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus, que possamos, através das reflexões de hoje, nos fortalecer na fé, na coragem, na esperança. E assim, durante esses momentinhos em que ficamos refletindo sobre o ensinamento de Jesus, nós vamos nos preparando para recebermos no final aquela transfusão de energias doada pelo plano espiritual. É assim que, unidos, nós vamos iniciando as nossas atividades, oferecendo a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E é com muito carinho que nós já vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas a Fernanda, que ela possa sentir o amparo da equipe espiritual que está aqui e ela possa transmitir para todos nós o conteúdo de tudo aquilo que ela preparou com tanto carinho. Que assim seja. Seja muito bem-vinda à nossa assistência de hoje. Hoje nós vamos falar, né, novamente de Jesus, desse mestre querido, e como caminhar junto de Jesus, como nós podemos nos manter conectados a Ele, como nós podemos florescer de uma forma mais bonita, né, nessa nossa encarnação, a partir dessa nossa ligação íntima, dessa nossa ligação verdadeira com o Mestre. A lição de hoje, ela é baseada no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, de autoria do Emmanuel. E a lição escolhida é a de número 54, chamada A Videira. Emmanuel escolhe a seguinte frase para fazer uma reflexão sobre o tema. Ele escolhe uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1, que diz o seguinte: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Jesus, então, fala essa frase, depois a gente vai entender um pouquinho mais o que ele quis dizer sobre isso, mas primeiro a gente começa, então, com a reflexão do Emmanuel. O que ele traz para a gente nessa passagem? Ele começa falando assim, que Deus, nosso Pai, é o grande Criador, é aquela força que está na base da criação de tudo e que pelo amor de Deus, não é como João já falou, Deus é amor. Então, por esse amor desse Pai, tudo foi criado, tudo que a gente conhece, tudo que a gente desconhece, todos os seres, e que pela sabedoria desse Pai tão bondoso, tudo que se move no ilimitado, tudo que se move no universo, de alguma forma está ali envolvido por Deus, não é? Envolvido nas suas vibrações de bondade, envolvido nas suas vibrações amorosas. E Deus, então, é a alma, é a essência de todo esse universo. Ele é o dono supremo de tudo, e como diz Emmanuel, ele é o grande dispensador. Tudo vem de Deus.
Mas, não é? Os desígnios de Deus, o que se passa, os seus propósitos, ainda muitas vezes são insondáveis para a gente. A gente não consegue apreender essa grandeza de Deus e entender o que está por trás desses propósitos. E ele sabendo, não é, ainda dessa nossa caminhada lenta espiritual, que aos poucos vamos nos desenvolvendo intelectualmente, moralmente, ele então cuida de nós através de quem? Da figura querida, da figura amada e bondosa de Jesus. Jesus, então, fala, não é? Que ele está ali ligado ao Pai, que ele é a verdadeira videira, que está ligado ao Pai e que é cuidada por esse agricultor, por esse lavrador, que é Deus, na verdade, não é? Então, Deus, nesse amor por cada um de seus filhos, coloca então Jesus para cuidar de cada um de nós. Jesus, já um espírito tão elevado, já entendedor, não é, desses processos que acontecem no universo, entendedor dos propósitos divinos, porque já é um espírito que está em união com ele, não é? Como ele mesmo fala, eu e o Pai somos um. O que que acontece? Recebe, então, desse Pai amoroso a incumbência de cuidar desse nosso planeta Terra desde os primórdios, desde o início da sua formação, segundo a ciência, há 4,6 bilhões de anos, pelo menos. Jesus, com seu amor, vem cuidando de cada um de nós. Desde esse tempo, desde que esse planeta foi se elaborando, foi tomando a forma muito devagarinho do que a gente conhece hoje, do que a gente conhece, da que a história traz para a gente, Jesus vem como? Cuidando e preparando os caminhos para que a gente fosse, aos pouquinhos, amadurecendo a nossa forma de entender Deus, a nossa forma de lidarmos em sociedade, a nossa forma de olharmos para o irmão que caminha conosco. E Jesus então vem preparando esse caminho para que a gente, em determinado momento, não é? Mais precisamente 2000 anos atrás, pudéssemos compreender, então, o que ele traria para nossa aprendizagem, para nossa evolução espiritual. Esse preparo aconteceu durante muito tempo, não é? Muitos espíritos ligados a Jesus, muitos espíritos cientes da sua tarefa dada por Jesus, encarnaram nesse planeta e foram então nos trazendo conceitos, a ideia de um Deus único, a ideia no começo ainda de um Deus um pouco rancoroso, um pouco vingativo, mas que foi servindo em função da nossa condição de desenvolvimento moral e intelectual, para a gente começar a entender então esse Deus, pelo menos como um Deus único. Quando Jesus então encarna aqui nesse planeta, ele muda essa ideia de Deus. De forma alguma, ele destrói o que foi construído por esses espíritos ao longo dessas encarnações, ao longo de tanto tempo. Jesus, essencialmente, resume tudo aquilo, os 10 mandamentos, em dois, dizendo que era necessário que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, Jesus aí já mostra para gente essa necessidade de estarmos unidos a Deus e de estarmos unidos aos nossos irmãos do caminho, porque assim caminhamos todos juntos, todos nós fazemos parte de uma mesma humanidade. Então, Jesus veio trazendo isso, veio nos mostrar como nós podemos evoluir, veio nos mostrar através, não é, da sua exemplificação, através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, como é que nós podemos nos manter unidos a Deus e unidos a Ele, a verdadeira videira. Jesus, na sua sabedoria, não é? Sabendo da necessidade dos seus ensinamentos se perpetuarem por muito tempo, o que é que ele fez? Ele envolveu esses ensinamentos, esses conceitos tão preciosos
em histórias, em metáforas. Para quê? Para que essa essência do ensinamento dele não se perdesse ao longo do tempo. Da mesma forma, quando a gente pega uma laranja, uma maçã ou qualquer outra fruta e a gente tem aquela casca que envolve a polpa, protegendo a polpa das intempéries, protegendo a polpa dos animaizinhos que possam ir lá de alguma forma passar por cima daquela fruta, Jesus então protegeu esses ensinamentos em histórias, em imagens alegóricas, para que a gente pudesse melhor compreender esse ensinamento naquele momento, porque Jesus usava ali dos acontecimentos do dia a dia daquela população. Aquela população vivia de pesca, vivia de agropecuária, vivia ali da agricultura. Então Jesus, não é, na sua simplicidade, na sua sabedoria, usava daquele conhecimento do dia a dia para transmitir os seus conceitos e aproveitava assim a oportunidade de envolver tudo isso de forma que pudesse chegar até os dias de hoje sem muitas perdas. E nessa passagem de hoje, então, Jesus se coloca como a videira, as uvas, não é? A ligação das uvas com a videira. Em outros momentos, Jesus se coloca como bom pastor, se coloca como semeador, e assim ele foi trazendo, então, os ensinamentos para todos nós. E essa passagem diz o seguinte para a gente: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, e assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. O que é que Jesus, então, traz para a gente nesse jogo de palavras, não é? Que às vezes é difícil de entender no primeiro momento. Primeiramente, ele se coloca, então, como essa verdadeira videira, não é? Vamos imaginar aquela planta que dá origem a tudo. E o quanto nós estamos ligados a ele. Nós somos esses raminhos da videira, não é? Aqueles raminhos que vão produzir aqueles cachos de uva. Se a gente tiver um raminho dessa videira, ele vai ser um ramo frágil, ele vai ser um ramo infrutífero. Por quê? Porque ele não está ligado àquela videira, não é? Aquela seiva que vem da planta principal e irriga todos aqueles galhos, irriga todos aqueles frutos, não vão chegar até esse galho que está separado. Então, se nós nos separarmos de Jesus, nós não temos essa ligação, não é? Essa união com o Mestre que nos fortalece no dia a dia. Esse ramo sozinho, ele é incapaz de dar fruto, porque ele só consegue frutificar se ele realmente estiver ligado a essa videira. E assim também nós só vamos frutificar na nossa vida se estivermos unidos a Jesus. Isso é o que nos permite dar frutos.
e frutos nos mais diversos campos, frutos de compreensão, frutos de tolerância, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de renovação interior, frutos de olhar compassivo para os outros. Isso a gente só consegue dar quando a gente se alimenta daquela seiva amorosa de Jesus. Isso a gente só consegue dar para o mundo se a gente se alimenta daquela base firme, daquela base sólida que a gente encontra no Evangelho. Nesse processo, não é, da videira, de dar os seus frutos, o que é que acontece? É necessário o cuidado do agricultor, o cuidado do lavrador, aqui representado por Jesus como sendo Deus, né, nosso Pai. Esse grande agricultor, então, cuida através da sua planta primeira ali, aquela planta mestra, Jesus, todos os galhos que daí brotam, ou seja, cuida de todos nós através de Jesus. E como é que esse lavrador faz? Se a gente for olhar lá numa plantação, o agricultor vai limpar aqueles ramos, ele vai podar os ramos, ele cuida para que tudo ali esteja limpo, tudo ali esteja renovado. Quando o galho seca, que não serve para mais nada, esse lavrador vai lá, corta aquilo e acaba queimando. Pois o único propósito da videira qual que é? Fornecer aqueles cachos de uva. Se aquele ramo está seco, não está produzindo nada, o lavrador vai lá e tira aquilo, dá uma tesourada e separa. Então, esse agricultor, ele vai cuidar de todo esse processo. E uma coisa interessante, não é? Enquanto a videira está nesse processo de crescimento, ele nunca vai cortar os ramos que estão ali ligados àquela videira, enquanto esses ramos estão exatamente nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de crescimento. O que é que o agricultor faz? Ele pega esses ramos novos que muitas vezes tendem a ir para baixo, não é? Em vez de crescer para cima, eles tendem a ir para baixo. E aí, se eles vão para baixo, o que é que acontece? Naturalmente, eles ficam cheios de pó, eles ficam cheios de lama e podem acabar mofando. E assim, eles estragariam e acabariam perdendo, então, o seu propósito de fornecer aqueles galhos, não é? Repletos de cachos de uva. O que que o agricultor faz? Ele vai lá, ele limpa tudo, levanta esses galhos e amarra com aqueles galhos que já estão no alto. Por quê? Porque assim ele pode receber a luz, assim ele pode se nutrir de uma forma, não é, melhor dos elementos da natureza, para que ele possa frutificar. Aquele galinho é muito valioso para o agricultor para ser cortado. E quando então ele se coloca nessa posição mais elevada, ele começa então a cumprir com a missão dele, vamos dizer assim, que é de frutificar. E se a gente trouxer, não é, para o nosso entendimento, o que é que isso tem a ver então com o nosso dia a dia? Vamos pensar assim: quando a gente dá uma escorregada, quando a gente começa a patinar, não é, e não sair do lugar, ou quando a gente comete algum equívoco na nossa vida, Deus nos dá novamente a chance da gente se reerguer. Ele dá para a gente a chance da gente frutificar através de novas reencarnações. Ele, como aquele agricultor que a gente conhece dos nossos campos, ele vai. Ele nos limpa, ele cuida de cada um de nós, não é? Dá um trato aqui no nosso coração, mostra todo o seu amor através de tantos amigos que nós temos, de familiares que nos amam. E é como se ele amarrasse aquele galinho de novo lá em cima. Deus faz assim com a gente. Ele nos sustenta, ele cuida de cada um de nós e ele vai então nos dando condições de nós nos mantermos ali elevados através do quê? Através de ensinamentos que chegam até nós, através do evangelho precioso de Jesus, através desses amigos que nos incentivam
através de uma palestra que a gente assiste, de uma assistência espiritual que a gente participe, não é? Até de uma borboleta que vem e voa do nosso lado, é Deus falando: olha, estou aqui com você. Deus está ao nosso lado em todos os momentos, sempre cuidando, nos levantando, nos dando a chance de nós recomeçarmos. Deus não vai nos cortar, não é? Nos vai nos separar dessa videira. Assim como esse agricultor não separa esse ramo novinho que está começando a brotar, que está começando a florescer. Mesmo que o ramo desça, o lavrador vai lá, limpa e coloca isso para cima. E assim Deus faz com cada um de nós. Mas a gente não deve perder de vista nunca que se o propósito da videira é produzir frutos, nós também estamos ligados a Jesus, a videira verdadeira. Qual é então o propósito da nossa vida? Que tipo de frutos que a gente deve produzir? Como está essa produção dos nossos frutos? Nós estamos produzindo muito? Nós não estamos produzindo nada? Cada um de nós vai poder fazer o exame de consciência e ver como estamos nesse processo. Talvez ainda não estejamos dando nenhum fruto. E por quê? Porque talvez a nossa ligação ainda com Jesus, a nossa ligação com Deus, ainda esteja num nível mais superficial. Nós já entendemos, sabemos que existe, até podemos frequentar algum lugar, mas ainda não nos abrimos, não é? Não abrimos as portas do nosso coração para receber Jesus, para receber o seu evangelho. Mas isso são processos. Pode ser que daqui a pouco, ainda nessa encarnação, a gente comece a mudar essa ideia, não é? Mudamos os nossos propósitos, os nossos objetivos da vida. Talvez estejamos ainda num momento onde temos muitas folhas e poucos frutos. Num caso desse, o que é que o agricultor faria? Ele cortaria esse excesso de folhas para quê? Para que o sol pudesse chegar melhor até esses frutos, para que a chuva pudesse lavar esses frutos de uma forma mais efetiva, para que a brisa pudesse refrescar esses frutos. E assim eles brotassem cada vez mais. Deus, nesse infinito amor que tem por cada um de nós, muitas vezes também poda algumas situações da nossa vida, não é? Que situações? Situações que de alguma forma, entre aspas, roubariam essa nossa vitalidade, nos impediria de nós frutificarmos. Então, às vezes pode acontecer uma situação difícil na nossa família, uma situação difícil com um filho, um desemprego, uma doença que cursa um tempo maior. Talvez isso sejam essas tesouradas amorosas de Deus para que a gente possa, então, ganhar um ânimo novo, não é? Nos conectarmos com essa luz que é Jesus e aí sim conseguimos dar aí um salto na nossa frutificação, que nós possamos então assim desenvolver habilidades que quando estávamos repletos dessas folhas, das ilusões do dia a dia, do nosso apego e preocupação única e exclusivamente com as coisas materiais, a gente pode ter deixado passar, não é? Às vezes a gente anda meio distraído na vida, a gente não se dá conta da verdadeira importância da ligação com o espiritual, com o religar com Deus, que é o objetivo das religiões. Então vem essa tesourinha do amor de Deus e dá essa podadinha, nos fortalecendo nesse processo. E talvez nós já estejamos, não é, num ponto de produzir muitos frutos. E isso vai acontecer cada vez mais quando a gente estiver verdadeiramente ligado a Jesus, quando nós entendermos qual é o propósito da nossa vida, quando nós começarmos a sentir aqui no coração aquela alegria genuína, verdadeira que a gente sente quando a gente tem esse olhar de amor, quando a gente
não só se coloca no outro, mas a gente se move, não é? Com aquela compaixão, com aquele desejo de aliviar aquela dor. Quando a gente olha naquele irmão, aquele olhar, não é? Não de agradecimento, porque nós não queremos de forma alguma sermos reconhecidos pelo bem, porque o bem deve ser feito, porque nós sabemos que é o certo, que nós sabemos que foi isso que Jesus veio nos ensinar e que Ele espera de nós. Mas quando nós olhamos aquele irmão e reconhecemos aquele olhar, e temos a certeza de que fizemos o que Jesus veio nos ensinar. Aí sim a gente começa a mudar a nossa vida. A vida ganha um brilho, ganha uma alegria completamente diferente, porque os valores se invertem e a gente consegue seguir de outra maneira. As perspectivas mudam e o que era pesado, o que era difícil, se torna mais leve. Aquilo que era um problema tão grande, a gente entende que foi uma tesourada de Deus para que a gente crescesse, para que a gente melhorasse no nosso dia a dia. E Jesus segue nisso, não é? Como? Nos sustentando, nos nutrindo com essa seiva amorosa dos seus ensinamentos, do seu amor, do seu cuidado que ele tem com cada um de nós. Aquela imagem de Jesus batendo numa porta sem maçaneta é tão preciosa. É a imagem que representa que Jesus está aqui, presente para a gente em todos os momentos. A gente só precisa abrir essa porta do coração, abrir a nossa mente para receber essa preciosidade que Ele nos deixou. E quanto maior for essa nossa conexão com essa planta mestra, não é? Com essa videira verdadeira que é Jesus, maior vai ser essa nossa capacidade de frutificarmos, de florescermos no nosso dia a dia. Jesus é a nossa fonte segura. É a nossa força, é nosso ponto de equilíbrio, é o que vai nos proporcionar o caminho, a forma de nós entendermos e chegarmos a essa alegria tão genuína, essa alegria verdadeira. Quando nós então procurarmos nos ligar a Jesus, a agir da forma como Jesus agiria, a pensar, a falar como Jesus agiria, nós vamos sentindo, não é? Esse quentinho no coração, nós vamos sentindo esse amor brotando, esse amor que vai se tornando cada vez mais espontâneo, mais equânime, ou seja, ele vai se estendendo não só mais para aquele círculo pequenino que nos envolve, não é? A nossa família, nossos amigos mais próximos. Isso vai crescendo, assim como é o amor de Jesus por cada um de nós. E a compaixão, então, esse olhar amoroso que quer tirar o outro do sofrimento e da dor, vai ser uma constante em nossos corações. Nós nos moveremos sempre na direção do outro, como Jesus já fazia tanto tempo atrás e continua fazendo até os dias de hoje. Nós aprenderemos a cada dia mais sermos mansos, sermos pacíficos, compreensivos, porque nós entendemos, então, assim como Jesus entende que cada um de nós tem o seu momento de florescimento, o seu momento de entendimento. Cada um estamos num ponto, mas estamos todos dentro do mesmo barco, não é? Dessa humanidade compartilhada. Então, todos nós seguimos juntos nessa jornada, vamos dizer assim. E esse nosso despertar espiritual também vai acontecendo sempre de maneira gradativa, sempre devagarinho, porque Deus, nesse amor de Pai, sabe que nós vamos aos poucos despertando a nossa consciência espiritual, sabe que aos poucos nós vamos cada vez mais compreendendo, não é? Como a gente deve se ligar a Jesus, como a gente deve se ligar a Deus, e Ele nos compreende, Jesus
Deus não precisa nos perdoar, porque Ele sabe do nosso momento. E eles não se afligem, eles não se sentem ofendidos pelas nossas escorregadas. Eles têm sim esse olhar de vou ajudar esse meu filho, eu vou ajudar esse meu irmão, vou estender as mãos para ele, porque eu quero que ele caminhe junto comigo. Que Jesus, então, envolva a cada um de nós, que nós tenhamos a sabedoria de abrirmos nossa mente e nosso coração para o Mestre e tenhamos a certeza absoluta de que Ele caminha com cada um de nós. E assim, com essas palavras de tanta esperança, nós vamos continuando unidos a Jesus, esse nosso mestre de tanto amor. E nesse instante nós vamos deixando esses raminhos ficarem fortes, porque nos unimos a Jesus em oração pelo mundo, vibrando, desejando que o nosso planeta seja envolto em energias de amor e de paz. Que todos os locais que se encontram em guerra recebam aquela luz, para que seus dirigentes possam ter a lucidez de levarem a união, de levarem o amor e não a destruição. Vibremos saúde aos doentes do corpo e da alma, que sintam o amparo das equipes espirituais, levando o lenitivo para suas dores, levando a esperança, a força e a coragem, para que eles possam, Senhor, passar por essas situações desafiadoras com sucesso. Vibremos para que as pessoas se amem, se respeitem, que possam, Senhor, se ajudar. Que os teus ensinamentos, Jesus, que significam a verdade, a aplicação das leis divinas, possa chegar a todos os corações, a todos os lares, envolvendo os lares em harmonia, em compreensão, em paz, para que as famílias estejam fortalecidas no amor e do bem. A todos os trabalhadores do bem, vamos desejando que se fortaleçam, para que possam, Senhor, continuar auxiliando a todos os necessitados. Vibremos, muita luz e despertar aqueles que ainda se comprazem no mal, que se encontram envoltos nas viciações, quer sejam da alimentação, das bebidas, das drogas, do cigarro, da maledicência, que possam perceber a trajetória equivocada em que se encontram e adquirir força para mudar a rota. Nós vamos pedindo, Senhor, por todos os nossos amigos, por todos os nossos familiares, pelos nossos locais de trabalho, que a tua luz possa estar lá, elevando o pensamento de todos, para que haja companheirismo, para que haja, Senhor, uma convivência saudável entre todos. E assim, nós vamos agora mentalizando Jesus adentrando pela porta de nosso lar, esparramando as suas vibrações amorosas, formando em nosso lar uma cúpula de proteção, que este amparo se estenda a todos os familiares que convivem conosco, que todos possam sentir essa luz de Jesus iluminando as mentes e fortalecendo os corações. Jesus chega com sua equipe e essa equipe se distribui pelo nosso lar. Uns indo até a nossa água, depositando na água aqueles fluidos salutares, transformando essa água no remédio que nós necessitamos. Enquanto isso, nós vamos recebendo de outra equipe, comandada por Jesus, aquele passe espiritual. Nesse instante, energias intensas são irradiadas e depositadas sobre o alto de nossa cabeça. E assim, como um rio caudaloso, brilhante, nós vamos recebendo essas energias que se derramam numa cachoeira luminosa, limpando, nos fortalecendo, retirando todas as energias
que ficaram conosco, originadas da nossa angústia, da tristeza, desses momentos ainda que nós passamos de dor e de aflição. Jesus vai nos limpando, Jesus vai tirando tudo isso e nos abastecendo do amor, da coragem, da força, da fé e da esperança. Essas energias nos envolvem da cabeça aos pés e as nossas células físicas absorvem esses fluidos salutares e as células doentes se recuperam, as células saudáveis se fortalecem. E assim acontece com as células também do nosso corpo espiritual e com a nossa mente. Os nossos pensamentos vão sendo fortalecidos, nós vamos sendo abastecidos daquela força interior, da alegria, da esperança. E assim, envoltos nessa cúpula de luz, de amor e de paz, nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro, agradecendo essas energias e rogando ao Pai que permaneça conosco, nos fortalecendo e que nós possamos aproveitar a cada amanhecer a nova oportunidade que Deus nos dá de sermos melhores, de corrigirmos a nossa rota e de assim convivermos bem pertinho com Jesus, o nosso Mestre amoroso. E em nome de Deus, de Jesus, nós nos despedimos, fortalecidos pelo amor do Pai e do Mestre. Graças a Deus.